Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos abençoar os teus servos, ó Pai, que estão completando mais uma primavera, ó Deus poderoso, ó Deus eterno, que o Senhor continue a derramar as ricas bênçãos celestiais sobre os teus servos, ó Pai, em nome de Jesus, todos os teus sonhos e projetos, tudo aquilo que eles têm colocado diante da tua presença, que venha acontecer na terra dos viventes, Pai, seja na área espiritual, Deus vivo, na área material, financeira, na área familiar. Senhor, abençoa ele em todos os caminhos, Pai, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Assim nós oramos, abençoando os teus servos, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Como é que nós dizemos? Quanta felicidade, capítulo 5, verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda a mão para cá toda a igreja. Isso. Digam assim: Deus, precisamos ouvir a tua voz. Usa o teu servo e fala conosco. Em nome de Jesus. Você diga amém. Desocupe as suas mãos aí, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vai fazer barulho ali, não sei, que bom, tá? Glória a Deus. Queridos, Paulo vai escrever essa carta aos irmãos que estão em Éfeso, dando uma direção a eles, acerca de como eles se devem portar perante a Deus, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. No verso 15, ele diz: tomem cuidado com a maneira pela qual vocês vivem. É a primeira coisa que ele está falando aos irmãos que estão em Éfeso. Porque para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que tomar cuidado com a maneira pela qual nós vivemos. Ele vai dizendo também que os dias são maus. Se os dias são maus, nós temos que nos posicionar para o bem, fazendo o bem, para que o Espírito Santo se achegue a nós. Quando chega no verso de número 18, ele vai dizer assim: e não se embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque ele vai falar acerca do vinho e vai fazer uma comparação ao Espírito Santo. Porque ambos, quando nos domina, faz a gente fazer coisas que normalmente nós não faríamos em nosso estado normal. Eu vou repetir essa fala. Ambos, quando nos domina, faz com que nós façamos coisas em que nós normalmente não faríamos, tanto o vinho como o Espírito Santo. O poder do vinho transforma pessoas a tal modo que faz pessoas fazerem coisas que normalmente não fariam. Olha, deixa eu falar aqui e dar um exemplo meu. Eu não fui
tenho 43 anos. Mas antes de eu vir para o Evangelho, existia um bloco no carnaval que todos nós conhecemos, chamado de Bloco das Piranhas, onde o homem se veste de mulher. Quando chegava no dia de sair daquele bloco, para mim sair daquele bloco, eu tinha que tomar uma bebida forte, senão eu não me vestia. Por que eu não me vestia? Porque eu não tinha coragem. E quando eu me embriagava, pastor Anderson, me dava uma coragem, que eu pegava a saia de uma irmã, o sapato de outra irmã, o batom de uma prima, e eu me transformava. Mas só tinha essa coragem depois que a bebida me tomava. Eu creio que não tem mais ninguém que saiu desse bloco, foi só ele. Mas quando a bebida do álcool tomava a minha mente, aí eu tinha coragem de fazer. Mas de cara limpa jamais eu faria aquilo. Quando Paulo vai fazer a comparação entre o vinho que é a bebida tomada pelo povo nessa época, aqui em Éfeso, Paulo, ele vai falar porque ele sabia que quando eles eram tomados pelo vinho, eles tinham uma coragem de fazer, eles tinham uma coragem de exercer coisas que normalmente eles não teriam. Por que ele está fazendo a comparação entre o vinho e entre o Espírito Santo? Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, é da mesma maneira do que a gente está cheio do vinho, com uma diferença. É que o vinho é algo que nos faz mal, e o Espírito Santo é algo que nos enche para nos fazer bem. Uma pessoa tomada pelo vinho, ela fazia coisas que ela não tinha coragem em seus dias normais, em sua capacidade humana normal de fazer. E alguém que era cheio do Espírito Santo era da mesma forma. Aquilo que eles não faziam normalmente, depois que eles fossem cheios do Espírito Santo, eles fariam. Glória a Deus, aleluia. Porque o Espírito Santo faz isso conosco, irmão. Aleluia. Aleluia. Quando você vê alguém, por exemplo, numa rua, evangelizando, falando do amor de Deus, pegando na mão de um bêbado na rua, indo até uma boca de fumo, com alguém armado, aleluia, com risco de perder a vida, pregando para a prostituta, aleluia, pregando para pessoas que outras pessoas olham de longe e dizem, ih, lá perto, não vou não. Pessoas que têm essa coragem que normalmente outras não têm, é porque elas foram tomadas e cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele vem para nos capacitar a fazer algo que normalmente nós não teríamos a capacidade, a coragem de fazer. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos dá força. O Espírito Santo faz nós fazermos coisas que normalmente nós não faríamos de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Quando você vê um jovem pregando na faculdade, é porque de fato ele é cheio do Espírito Santo. Porque crente vazio, aonde ele vai, ele se mistura, ele se contamina. Mas crente cheio, aonde ele vai, ele é uma luz, ele é o sal, ele é o candeeiro, ele é o que faz a diferença. Pessoas não contaminam ele, mas ele aonde vai, atrai pessoas para o nome do Senhor ser glorificado.
assim como eu estive convosco, eles também estarão convosco em todos os dias. Enquanto o Pai está ouvindo Jesus rogando no céu, na terra, no templo de Jerusalém, no cenáculo, existem filhos que estão rogando na terra. É Jesus rogando no céu e a igreja rogando na terra. Enquanto Jesus pede no céu, a igreja pede na terra. E o pedido da terra vai fazendo circunferência com o pedido do céu. É assim, irmão, porque a gente fala daqui, manda para lá, e de lá vem para cá. E daqui vai para lá, e de lá vem para cá. Enquanto a terra aqui está clamando, o céu está rogando, está dizendo: envia, Pai, porque eu estou vendo o clamor da minha igreja. Envia, ó Pai, o Espírito Santo, porque eu estou vendo que a minha igreja na terra está pedindo. Envia, ó Pai, o alicerce que eles precisam, porque eu estou vendo que a minha igreja na terra está clamando. Envia, ó Pai, o Espírito Santo que eles precisam para serem cessados, para nos fortalecerem na sua presença, Pai, porque eles estão clamando. É uma diferença que tem, irmãos, em alguns lugares e outros. Por quê? Porque em alguns lugares ainda se prioriza o clamor pelo Espírito Santo. Ele é prioridade, e todas as vezes que ele é prioridade, sempre vai existir um povo que vai estar clamando, que vai estar chorando, que vai estar dizendo: vem Espírito Santo, e toma o ambiente, e toma o local, seja o Senhor o dono. Aí, irmãos, acontece o que aconteceu aqui nesse culto, sem estardalhaço, aleluia, de uma maneira suave, com alguém tendo uma oportunidade, com os músicos tocando e nos dando vontade de chorar, e nos dando vontade de ficar de pé, de bater palma. Por quê? Porque nós não estamos aqui para mostrar técnica vocal, não. Nós não estamos aqui para mostrar o quanto a gente toca bem, não. Eu não estou aqui pregando para mostrar que eu aprendi ou que eu não aprendi, o que eu sei ou que eu não sei, não. Eu estou aqui pregando, clamando ao Senhor, para que o Espírito Santo desça na terra e convença através da sua poderosa palavra que Ele é o único, é o verdadeiro, é o santo, é o poderoso, é o grande. A Ele seja a honra, seja a glória, o louvor, o domínio para tudo sempre, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando a igreja está reunida orando, alguns desanimam. Diga para alguém aí, alguém vai desanimar. Por quê? Porque o Espírito Santo diz que ele vai vir, mas na terra a igreja tem que estar orando. Cerca de 500 estão orando, 120 permanecem e ficam até o fim da oração, porque não é todo mundo que vai persistir na oração. Alguns vão desistir. Por que alguns desistem? Porque o tempo da oração em busca de algo não é como o nosso tempo. É Deus que decide qual é o tempo determinado para lhe entregar aquilo que nós buscamos em oração. É por isso que alguns desistem e dão uma desculpa dizendo: estou orando, mas não, coloquei na mão de Deus. Que desculpa esfarrapada, me perdoe o termo que eu estou usando. Alguns dizem assim: não, está orando pelo filho? Não, estou orando, mas não, já coloquei na mão de Deus. Que desculpa. Para com isso, irmão. Alguém diz assim: está orando pelo marido? Não, estou orando, mas não, já coloquei na mão de Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui nessa noite? Primeiro para mim e depois para alguém aqui. Colocar na minha mão você até coloca, mas orar é com você. Milagre eu faço, mas orar é com você. Você quer ver um exemplo? Joquebede pega Moisés, que já tem 3 meses e está chorando muito, e o exército do Egito, a mando de Faraó, era para matar todos os meninos que nascessem. Ela vai, pega o menino, coloca dentro de uma arquinha, aleluia, dentro do mata com barro para a água não entrar. E ela vai e coloca na beira do rio. Fala para sua filha Miriam, acompanhe e veja onde essa arquinha, onde esse barquinho vai parar. Aí coloca o cestinho dentro do rio Nilo. O rio Nilo era tomado por bestas feras que facilmente iriam destroçar Moisés dentro daquele barquinho feito de betume, dentro daquele cestinho feito de betume. Então, quando Joquebede coloca Moisés dentro do rio Nilo, ela queria, ou pela ótica humana, dizia para
Moisés será liberto de perder a vida aqui por causa do decreto de Faraó. Só que quando ela coloca o menino no rio Nilo, a Bíblia diz que ela vai para casa. Quando ela está em casa, ela coloca o joelho na terra. Com o joelho na terra, Miriam ficou lá tomando conta para ver aonde que ia parar aquele cestinho. Só que enquanto ela está com o joelho na terra, o cestinho que era para descer, ele começa a subir. Não, vou falar de novo isso daqui. Enquanto ela está com o joelho na terra, o Espírito Santo, Moisés queria descer, Moisés sobe. O cestinho que ia descer, ele começa a subir. Não tinha motor naquele cestinho. Desafia além da física. Porque se você colocar alguma coisa, algum objeto na correnteza, e se a correnteza estiver levando para baixo, aquele objeto ele tem que ir para baixo. A não ser que for um barco que tiver motor. Não tendo motor, era para o cestinho descer. Só que o cestinho, em vez de descer, ele sobe. Sabe por que o cestinho sobe? Porque o poder da oração de Joquebed. Aleluia. Glória a Deus. Move o sobrenatural do céu. Oh Deus de poder e glória. Enquanto Moisés está para morrer, porque as bestas feras que existiam, crocodilos, jacarés, serpentes violentas no rio Nilo, ela está orando. Ela está dizendo: Senhor, está lá, mas é seu. Aleluia. Foi o Senhor que me deu. E se foi o Senhor que me deu, eu não coloquei filho na terra para Faraó matar. Pega na mão de alguém aí, porque eu arrepiei aqui, irmão. Aquele abraço em terra. Diga para alguém: teu filho, o diabo não toca. Diga para alguém aí: na tua família, Satanás não toca. Não, você não está entendendo. Diga para alguém: talvez você está aqui, teu filho está bebendo cachaça. Talvez você está aqui, tem um pai seu que usa cocaína, fuma maconha. A menina está no baile funk e no forró. Enquanto ela está lá, a gente está aqui dizendo: Deus está lá, mas guarda. Deus está lá, mas cuida. Deus está lá, mas o Senhor sabe que eu ainda não desisti da oração. Eu ainda não desisti do clamor. E não é por causa dele, é porque você está clamando. Enquanto você clama aqui, Deus guarda teu pai, Deus guarda tua mãe, Deus guarda tua família. Deus guarda os teus. Era para descer, mas sobe. Aleluia. Quando sobe, para lá perto, onde está a princesa filha de Faraó se banhando, ela pega, Moisés abre o olho e chora. Por que Moisés só chora quando a princesa pega um cestinho e olha para ele? Simples. Pai de você é um menino de 3 meses, irmão. Só acredito porque está na Bíblia. Ele está dentro do rio para morrer, mas ele não chora. Porque se ele chora no rio, os soldados egípcios iam pegar e ia matá-lo. Ele só chora para perto de alguém que poderia o ajudar. Aleluia. Vou repetir isso aqui. Um menino de 3 meses, irmão, ele só chora perto de alguém que poderia o ajudá-lo. Aleluia. Com 3 meses, a criança sente muita cólica, assim ou não? Mas Moisés, mesmo sentindo dor, ele não chora. Oh Deus de poder e glória. Por quê? Porque Moisés, ele poderia estar dizendo assim: eu não vou chorar para quem não pode me ajudar. Sabe por que tem gente que morre no rio Nilo, no meio do caminho? Porque chora para quem não pode te ajudar. Chorou para a pessoa errada, no outro dia, na primeira página, corpo de barco do Piraí da fofoca, porque crente faz fofoca mesmo, está lá o seu nome aparecendo. Por quê? Porque ele conta para um, ele conta para outro, ele conta para outro. Diga para alguém: só chore para quem pode te ajudar. E para de ficar chorando para todo mundo, contando problema para todo mundo, contando dificuldade para todo mundo. Isso daí é uma furada, irmãos. Aleluia. Olha a Deus, porque Deus vai te direcionar alguém para você se abrir, alguém para você contar,
vai até elas, irmão. Elas são quadradas, irmão. Mas na hora de falar com Deus, o céu desce para ela e dá direção para nós, irmão. Aleluia. Oh, Espírito Santo, preste bem atenção para quem você vai contar. Aí Moisés chegou para ela, ela ajudou. Moisés foi criado por ela. Se tornar príncipe. Aí Miriam chega em casa e fala assim: mamãe, o que foi? Ó, a princesa achou Moisés. E aí? Ela quer alguém para amamentar. Diz que ainda vai pagar salário. Aleluia. Sabe quando Miriam, melhor dizendo, quando Joquebede levantou o seu joelho no chão, quando Miriam chegou com a notícia, Moisés está bem. Aleluia. Enquanto não chega a notícia que Moisés está bem, Joquebede não tira o joelho no chão. Pergunta para alguém: vai parar de orar pela sua família ou vai continuar de joelho no chão? Ah, é difícil de perguntar, irmão. Por quê? Porque a gente diz que é cheio, mas a gente para e desiste no primeiro problema, na primeira dificuldade. Quando em Atos 2 o Espírito Santo vem, ele toma os 120 de tal forma que são línguas repartidas como de fogo. Eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão agora, aleluia, tomados de uma graça. Pedro sai para fora e alguém está dizendo assim: eles devem estar embriagados. Porque para estar do jeito que eles estão, só podem estar bêbados. Não tem outra explicação. Você já reparou que tem um crente que anda falando sozinho na rua? Alguém fala: aquela moça deve estar bêbada. Porque eu vejo ela falando sozinha na rua. Não é não. Quem está cheio, irmão, aleluia. Alguém pensa e fala: está falando sozinho. Não é não, a gente está orando. Está falando com Deus. A gente sai pelo trajeto do nosso trabalho falando: Deus, que nesse dia esse trabalho seja abençoado. O Senhor sabe o que eu preciso. Aleluia. Que nesse dia de trabalho o Senhor seja comigo naquele trabalho. Me use, aleluia, que eu seja um canal de bênção naquele trabalho. Aí alguém passa e fala: ih, deve estar bêbada. Alguma coisa aconteceu. Deve estar perturbada. Deve estar perturbado, falando sozinho. Não, irmãos. É o Espírito Santo que te encheu, que te tomou. Aí a gente fala sozinho mesmo de fato. Eles estão orando, estou falando, eles estão falando coisa com coisa, ninguém entendeu nada. Eles devem estar bêbados. Aí a Bíblia diz que Pedro fala assim: ó, nós não estamos bêbados, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sabe aquilo que alguém te pergunta? Passa em frente da sua casa, você está com a sua família festejando, e alguém pergunta: nossa, mas vocês riem, são tão alegres. Vocês tomam uma cerveja escondida. Ah, não tem como ter essa alegria toda sem beber cachaça. Não tem como ter essa alegria toda sem tomar uma. Mas eles não sabem, irmão, que o Espírito Santo nos preenche de tal forma que a gente não precisa de maconha, não precisa de cocaína, não precisa de cerveja, não precisa de bebida nenhuma, nem de injeção na veia. A alegria do Espírito Santo nos preenche, nos coloca de pé e nos faz ser alegres na presença de Deus. Eu glorifico a Deus, irmão. Quando eu cheguei ali, eu vi o irmão Leonardo me recebeu com uma alegria. Depois outro irmão que eu levei, quando eu vi, cheguei aqui no altar, irmão, os irmãos do altar deram um sorriso para mim e falei: você é crente cheio de Espírito Santo? Porque crente que não é cheio de Espírito Santo, ele é amargo. É, irmão. Ele está ali só de fachada. Tem igreja que eu vou, que quando eu vou pegar na mão, tem irmão que nem pega na mão. Esse abraço dos irmãos deram aqui, ih, não está no lugar não. Pega na pontinha do dedo, passou. Passou e a paz do Senhor. Não tem abraço. Tem um obreiro que fica na porta parecendo um pitbull, já viu, com a cara feia. Esse não é cheio não. É. Parecendo que comeu o bolo e tomou chá de alho para ajudar a descer. Com uma cara feia. Você pode parar, você vê gente assim com a cara feia, muito amarrada na ideia. Essa pessoa não é cheia não. Ah,
A gente pode estar cheio de problemas, a gente pode estar cheio de dificuldades, mas quando a gente chega na casa do Senhor, a gente fala: Senhor, eu deposito as minhas dificuldades, meus problemas no teu altar. Eu estou aqui para te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Não, pastor César, mas eu sou cheio sim, mas eu sou de cara feia. Mentira. A Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto. Se o coração alegra formoseia o rosto, então está cheio não. Aleluia. Aleluia. Diga para alguém aí: você já deu um sorriso para alguém hoje? Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Eu digo: nós estamos cheios. Aí quando ele prega, Pedro prega, a Bíblia diz: 3.000 almas. Rapaz, que bom começar assim, né? Numa pregação dando 3.000 almas. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Que início de ministério tão bom, né, irmão? Por quê? Porque tem dia que a gente fala com um, fala com o outro, faz evangelismo. E às vezes vem um, vem dois e a gente fica todo alegre. Imagina a alegria de Pedro. Ganhou 3.000 almas. Por quê, irmão? Porque quando o Espírito Santo nos enche, ele nos dá capacidade para isso. Aleluia. Para se comunicar com pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo, no bairro onde ele mora, no meio da família dele, ele é uma pessoa comunicativa. E ele sempre vai ter autoridade. Aleluia. Olha aqui para mim, eu sou de uma família que tem mais ou menos 60% de pessoas envolvidas no espiritismo. Fui criado no Candomblé, parte da minha mãe Candomblé, do meu pai da Quimbanda. Eu nem sei se tem quimbandeira aqui no bairro, do Piraí mais. Porque é alto grau de magia negra, eles iam, estudavam na Bahia e voltavam. Meu avô era pai de santo de Quimbanda. Então na minha família tem evangélico, tem missionário, tem pastor, tem, enfim. Mas também tem, né? Enfim, aquela galera lá. Quando tem festa no meio deles, eles sempre me chamam. Sabe o que eu faço? Eu vou. Ó, e tem na casa de alguns, e tem um capetão assim no portão, uma sunguinha vermelha. Eu passo, olho e falo: rapaz, tu vai cair daí. E vou lá. Aí quando chega na hora lá, de bater por ali, aquela coisa, ele fala assim: você ora? Espírito Santo. Deus é fiel, irmão. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não tem medo de entrar em certos lugares, não. Aleluia. Aí a gente ora. Aí enquanto a gente está lá, o clima está meio devagar. Ninguém vira a lata de cerveja e fica assim. Aleluia. Por quê? Porque aonde a gente chega, as pessoas têm que olhar e falar: não, temos que respeitar. Chegou aqui a serva de Deus. Aleluia. Chegou o servo de Deus. Enquanto a gente não se despede e vai embora, o negócio não vira. Mas é só a gente chegar no portão do som. A música vira, é forró, é funk, é tudo. E começa aquelas danças esquisitas lá. Por quê, irmão? Porque se nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita, nos dá coragem. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse aqui, ele disse: não vos enchei-vos do vinho que acontece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dizendo primeiro para mim, depois para alguém aqui. Não tem como ser cheio e ter medo de pisar em alguns ambientes. É lógico que você tem que ter cautela, irmão. Lógico. Não estou falando disto, mas eu estou falando que um crente cheio, aonde ele chegar, ele tem que ser um ponto de referência. Aleluia.
A sociedade tem que olhar para nós e falar: chegou um servo de Deus, chegou uma serva de Deus. Quando nós somos cheios, eles têm que nos respeitar. Não é pela roupa que a gente tem, pelo salário que a gente veste, não é porque está de carro, porque está a pé, não é porque é referência na terra, e sim porque é o céu, irmão. A Bíblia diz que ele nos chama de príncipes, de princesas. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você sabia que nós somos mais importantes sendo filho de Deus do que o presidente da República? Nós temos autoridade no mundo espiritual. Maravilhoso. Aleluia. Quando um prefeito, um governador, seja lá quem for te olhar, eles têm que olhar e falar: ele é servo de Deus. Deixa eu fechar minha Bíblia aqui, porque eu já vou dizer. Você quer ver como hoje em dia nós, vou falar de mim, nós somos tão hipócritas em relação a dizer que somos cheios, que a gente confunde as coisas. Quer ver? Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Você tem celular? É verdade ou é mentira? Eu vim para Jesus no ano 2000. E lá atrás eu aprendi. Hoje não se pratica tanto, mas eu aprendi que quando a gente acordava, a primeira coisa que a gente fazia era botar os joelhos na terra, a boca no pó, e falar: Deus, muito obrigado, porque eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. A gente já acordava, já descia da cama botando os joelhos na terra e caindo no pó. Hoje a gente já acorda pegando o celular e vendo: deixa eu ver quem gostou. Deixa eu ver quem caiu. Rapaz, olha o pastor, rapaz, meu Deus do céu. E a gente quer dizer que a gente é cheio. Cheio de quem, irmão? Aleluia. Aleluia. Se a presença de Deus for prioridade em nossa vida, nós seremos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A gente diz que é cheio, mas a gente passa 3, 4 horas com o celular na mão e não passa 10 minutos lendo a Bíblia. 5 minutos de joelho, ai, tá com caindo, ai, tá doendo tudo, não dá mais, vou levantar. Que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa que a gente tem tempo para tudo e pouco tempo para Deus, irmão? Que hipocrisia é essa, irmão? Que a gente divide o tempo com Deus com o tempo com coisas desse mundo. Nunca se viu uma geração tão viciada em séries da Netflix. Não tem nada contra você ver, mas não pode ser prioridade na sua vida e nem tão pouco na minha. Nunca se viu um tempo onde se tem uma geração tão noveleira como a gente vê nos dias de hoje. Ali, irmãos, a novela da tarde, a novela da SBT. Ah não, irmão, mas é só a Chiquitita para o meu filho ver. Aí na Chiquitita, a criança de 6 anos beija na boca, daqui a pouco teu filho também está beijando na boca com 6, com 7 anos. Para com essa conversa, irmão. Aí a gente quer ver Big Brother, homem beijando homem, mulher beijando mulher. A gente quer ver a Fazenda, aleluia, dando ibope, dando audiência para a rede esgoto de televisão. Quando não chega no horário da tarde, liga a televisão escondida. Deixa eu ver se o meu marido está vindo, se está chegando. Por quê? Porque está na hora de ver, vale a pena pecar de novo. Deixa eu pecar mais uma vez. Não, aquela novela lá quando eu era crente, ela voltou agora. Ah, não vou aguentar não. Vou ver lá de novo escondida. O marido está vendo, meu pastor também está vendo. Então eu vou ver aqui escondido. Nunca se viu um tempo, irmão, de tanta falsidade, aonde crente ainda tem CD de Zezé de Camargo e Luciano escondido dentro de casa. Aonde crente ainda ouve música secular e fala: não tem nada a ver, é só uma música romântica, é só uma música de amor, não está falando palavrão, não. Que hipocrisia é essa, irmão? A Bíblia diz que quando Saul estava possesso de demônios, falaram assim: tranca um tangedor que saiba tocar harpa, para que quando a harpa seja tocada, o espírito que está em Saul vai embora. Existia vários arpistas ali na
para Deus quem prega para ter agenda, Ele é bracanda, arabaxandaraia. Ele sabe quem faz por amor à obra de Deus e quem faz para ter crédito. Ele sabe quem faz porque ama e sabe quem faz só para receber azeite na cabeça na consagração no final do ano. Ele sabe quem é e quem não é, irmão. E Ele está dizendo em alto e bom som, nessa congregação do bairro Santo Antônio, eu quero que vocês sejam cheios nessa noite. Não se apeguem à terra, mas se apeguem ao meu Espírito. Voltem a orar de madrugada como vocês oravam. Lembram? Era 3 horas da madrugada, todo dia o seu celular despertava. Você acordava para orar de madrugada. Lembra daquele cantinho que você tinha de oração? Você se escondia pro banheiro, subia pro monte para orar. Hoje você não sobe mais pro monte. Hoje o Espírito Santo não te acha na madrugada. Lembra que você fazia jejum e oferecia a mim? Mas hoje quando você abre a geladeira de manhã, é Coca-Cola, é pão com mortandela, é do bom e do melhor. Você não abre mais jejum em propósito a Deus. Você não consagra a sua vida mais diante de Deus. Você não é quem você era. Mas o Espírito Santo está tentando te dizer nessa noite: volte a ser aquela mulher que orava. Volte a ser aquele homem do jejum. Volte a ser aquela mulher de oração. Saia daqui cheio do Espírito Santo, dizendo: eu estou cansado do evangelho raso. Eu estou cansado de um culto costumeiro, aonde eu chego, santo, levanto, vou embora e nada acontece. Vai começar por mim. Eu quero. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Não tem preço nenhum a pagar. É só você voltar a fazer o que você fazia. É só você voltar a ser quem você era. Se dedique a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. E o Deus Todo-Poderoso faz com que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheio para evangelizar. Nós estamos sendo cheios nessa noite aqui para a gente pegar a autoridade e para fazer esse bairro Santo Antônio ser virado de cabeça para baixo. Nós estamos recebendo o Espírito Santo aqui para a gente fazer a diferença. Nós vamos sair como os doidos profetizando, dizendo: aqui nesse bairro boca de fumo não impera. Aqui nesse bairro o botequim vai fechar. Aqui nesse bairro o Senhor vai ter autoridade. Aqui nesse bairro nós vamos ganhar almas para o Senhor. Chega da gente ficar, aleluia, no Evangelho, só dizendo: não, eu sou crente, tá bom, eu estou na igreja, tá bom. Não, a gente vai se levantar, aleluia, cheio do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas que a gente vai dizer, como Josué falava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu pai vai vir através de você, seus filhos vão vir através de você, seus parentes vão vir através de você, tua família vai vir através de você. Diga para alguém: é através de você. É através de você. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. É através de você. Quebra a câmera, baixando, é através de você. É através de você. Aleluia. 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 Jesus quer que a gente seja de verdade na presença dele. Chega desse negócio da gente se acomodar a ser um crente mais ou menos. Não, a gente vai ser de verdade. A gente vai sair daqui com os dois pés no peito de Satanás, dizendo: Satanás, até aqui eu era um crente morno, mas agora não. Depois de hoje eu saio daqui para saquear o inferno, para você ficar apavorado quando eu chegar no meu trabalho, para você ficar apavorado quando eu chegar naquele botequim, para você ficar apavorado quando eu passar na rua. A gente sai daqui cheio, lotado do Espírito Santo, para dizer: Satanás, na minha família não tem mais lugar para você. Satanás, no meu casamento não tem mais lugar para você. Satanás, no meu bairro não tem mais lugar para você. Satanás vai arrumar a mala, vai embora, vai sair desse lugar. Por quê? Porque os crentes cheios vão botar ele para correr. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é bracana, abaixando, abagaia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É como aquela mulher que estava no poço. Jesus chegou na beira do poço e aquela mulher samaritana estava lá. Ela pergunta: aonde se deve adorar?
precisa na tua vida, meu irmão. Eu não sei qual é a situação que o Espírito Santo precisa agir, mas nessa noite o Espírito Santo falou comigo: estamos na metade da campanha. Estamos na metade da campanha. Daqui para frente, algo especial vai acontecer na vida das pessoas. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre a tua vida. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Pessoas serão renovadas aqui neste lugar. Porque aonde é a presença de Deus, algo vai acontecer. Os anjos vão estar descendo, vão estar orando, eu também estarei orando pela vida de vocês. Enquanto me chega agora, nós vamos orar e vamos decretar a bênção sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Santo Deus de Israel, Deus de família, Deus de que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam em uma só voz. Amém. Deus abençoe a todos. A paz.